Oi, eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou Diogo Cortiz e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje, Deu Tilt tem um aviso. O seu próximo amigo poderá ser uma inteligência artificial, mas isso pode ser muito preocupante também. E olha que quem avisa, amigo, é, hein? Em 2025, Diogo, o Instagram vai mudar de vez. E quem vai sentir mais essas mudanças são crianças e adolescentes, os pais e as mães e os responsáveis deles. E a gente conta também uma outra situação que a gente já falou tanto sobre influenciadores aqui, mas tem um outro mercado também que é de recuperação de contas. A gente vai contar um pouco mais detalhes como isso funciona. Tem história, hein? Vamos direto pro papo? Vamos direto pro papo. Diogo, não é de hoje que a Meta é questionada sobre como lida com informações de crianças e adolescentes e como lida com o comportamento dessas pessoas por lá. Mas parece que os gritos e as reclamações foram ouvidos, porque a partir de 2025 tudo vai mudar. Vai passar a valer a conta TIM. O que é a conta TIM? Contatinho? 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 Não é contatinho, é conta... O que é o contatinho? TIM. Conta de adolescentes? É isso. Você que sempre manda aqui o inglês, tá me recriminando por mandar um contatinho. Foi uma brincadeira, deu para entender muito bem, senhor Elton. Acho que a Meta ela vem, então, com uma resposta, né, por uma demanda que vinha crescente, que está em pauta, acho que numa discussão global, esse uso excessivo, extensivo e muito imersivo também do uso de crianças e adolescentes de tecnologias, né? Acho que é um movimento que ela faz para tentar trazer alguma resposta para isso, né? E não só os usos, mas os impactos que essa navegação intensa e exacerbada que os jovens fazem nessas plataformas acabam tendo, né? Ainda porque eles nem poderiam estar lá, já que várias delas só permitem usuários a partir de 13 anos. Mas já estão lá fazendo usos e hoje a gente tem, acho que no senso comum, né, uma ideia de que, bom, o que eles estão fazendo lá e qual que isso pode ser o impacto, né? Uhum. E essa discussão que estava no senso comum começa a ser estudado de uma forma mais intensiva também na academia, com pesquisas interdisciplinares de várias áreas, psicologia, neurociência, educação. Eu acho que em Deu Tilt a gente vem discutindo sobre esse tema já em vários episódios, né? A gente discutiu sobre direitos de crianças e adolescentes, né, com a Maria Mello, do Alana. A gente discutiu também sobre banir celular nas escolas, porque os impactos podem ser danosos, né? E a gente discutiu, inclusive, o livro, que é o livro do ano também, que é o Geração Ansiosa, né, que mostra exatamente desse processo do impacto dessas tecnologias para a criança. E aí os impactos são muitos, né? A gente tem várias pesquisas mostrando do impacto na atenção, né? Então, por isso que as escolas hoje têm esse projeto de lei que pede esse banimento, né, dos celulares. Acho que ele impacta bastante a atenção, tem um impacto na autoestima. Tem um detalhe que acho que a gente também discutiu, que é o design manipulativo. Então, muitas dessas plataformas utilizam de designs para manter ali ainda mais as crianças e os adolescentes. E para mim, eu acho que é uma opinião pessoal para mim, assim, que os vídeos curtos, eles são os que mais influenciam esse processo de design manipulativo. Para você, os vídeos curtos são o rei do design manipulativo. Assim, de verdade, eu acho que ele traz um impacto muito grande, porque o processo de interação, de troca é muito rápido entre uma coisa e outra, né? Então, entre um estímulo e o outro. E é assim, cara, eu fico chocado quando eu vejo crianças e adolescentes usando essas ferramentas de vídeo curto, porque elas vão trocando entre uma coisa e outra. De vez em quando ela para, e assim, quando ela para e vai assistir algo, esse máximo que ela assiste é tipo 30 segundos, sabe? Isso fragmenta a atenção, isso fragmenta o acesso à informação, isso fragmenta a visão de mundo que elas têm. Então, eu sou bastante crítico em relação a esse design dos vídeos curtos, né, em si. E parece que a Contatim atinge em cheio essas reclamações. Mas antes a gente tem que dizer, o que é Contatim? Contatinho. O contatinho é... Você tem contatinho, cara? Você tá com contatinho? Hoje em dia, ninguém tem contatinho. Ninguém tem conta de adolescente. Porque ela só começa a estrear, pelo menos no Brasil, em 2025, assim como em outros países da América Latina também. Nos Estados Unidos já tá rolando. E a conta Teen, de adolescente, ela basicamente é uma série de configurações que já existem na plataforma, mas que passam a valer obrigatoriamente para quem tem menos de 16 anos e de uma forma
que cabe a decisão dos pais para quem tem até 18 anos. O que tem dentro da conta de adolescente? Primeiro de tudo, eu acho que é o que vai pegar muita gente. Todas as contas para menores de 16 anos vão ser de cara privadas, travadonas. Você vai ver a conta de alguém que era aberta, ela vai ser imediatamente privada. Por que eu estou dizendo que é imediatamente? Vai ter um processo de adaptação para quem já está no Instagram, mas para novos entrantes já vai ser privado de cara. E todas essas configurações que eu vou falar agora, vai acontecer esse mesmo processo. Tenho só uma dúvida, Elton. Então, os jovens e adolescentes, eles vão ter, por default, por padrão, a sua conta privada, no modo privado. Isso. Beleza. A minha pergunta é, eles poderão depois optar por deixar pública, você sabe? Aí que tá. Aguenta só um pouquinho, porque eu acho que essa é uma pergunta que dá para ser respondida no final quando eu falar sobre o controle dos pais, porque tá é uma bom. coisa que muda também. Perfeito. A outra coisa é, todas as mensagens vão ser lacradas. Ou seja... Só lacração? Só lacração. Quer dizer que você não vai poder mandar mensagem para alguém que tiver uma conta de adolescente. Você nem ninguém que Nenhuma os pais DM. autorizem. Não vai ter DM. Boa. Sabe quando você manda uma conta pra uma pessoa de quem você gosta muito, que é uma celebridade? Aí aparece, essa conta não aceita mensagens? Para todos os adolescentes vai ser isso. Inclusive, Taylor, responde minha DM, por favor, vai. Outra coisa é limite de conteúdo. Algumas coisas vão deixar de aparecer no Discovery, nos Stories, nos Reels. De acordo com o tipo, com o conteúdo em si, é isso? Sim, conteúdos que se comenta que são aqueles conteúdos perturbadores, que incentivam bullying, que trazem discurso de ódio, mostram pessoas brigando, que mostrem jovens e outras pessoas em situações que possam afetar a autoestima desse jovem. Enfim. Outra coisa que é muito interessante é que vai ter um toque de recolher. Todas as notificações do Instagram vão ser silenciadas a partir das 10 da noite e só vão voltar a funcionar a partir das 7. Podia ser um toque de recolher mais rígido, né? Tipo, o Instagram parar de funcionar. Mas isso é o que vai vir de fábrica, tá? Outra coisa é que as interações vão ser restritas também. Nem todo mundo vai poder interagir com alguém que tem uma conta de adolescente. Vão ser pessoas que já seguem aquele perfil, ou pessoas que os pais autorizaram que pudessem seguir aquele perfil. A outra coisa é que vai ter um limite de tempo. Além do toque de recolher, vai ter uma cota de quanto essa pessoa pode ficar navegando ali no Instagram. Por padrão, vai ser de 60 minutos. E nada disso... Mas aparece um alerta e ela pode continuar navegando? Não, trava o celular. Ele vira um tijolão e não dá para usar mais o Instagram. Mas nada disso faz sentido se não tiver um outro elemento que é muito importante nessa jogada, que são os pais, as mães e os responsáveis. Que vão fazer tipo um controle parental. Exato. Vai estar na mão deles flexibilizar todas essas características que eu acabei de mencionar. E mais, se os pais quiserem, eles vão poder ver com quem os filhos estão conversando. Ele não vai poder ver qual que é a mensagem, mas ele vai poder ver o arroba de quem... arroba e com quais conteúdos as pessoas, essas crianças e adolescentes estão interagindo. Essa é uma reclamação de muito tempo dos pais que não tinham visão do que os filhos faziam nas redes sociais e na internet como um todo. E, de alguma forma, o Instagram está entregando isso para fazer com que eles se sintam mais confortáveis e deixar os seus filhos navegando por lá. Além disso, eles vão poder decidir quanto tempo que os filhos podem navegar. Sabe aqueles 60 minutos que eu falei? Talvez alguns pais achem que os filhos não tenham que ficar 60 minutos, tenham que ficar 30. Ou alguns pais acham que os filhos têm capacidade de consciência suficiente e podem ficar mais do que isso. Mas, de todo modo, os pais vão ter a todo momento o poder de supervisão. Aí a gente começa a trazer questões para entender como é que vai funcionar essa dinâmica, né? Como é que o Instagram vê quem é que tem 13 anos, de 13 a 16 anos? Bom, as pessoas são convidadas gentilmente a dizer qual é a idade. Mas não necessariamente você pode falar a verdade. Pelo que me contaram, o Instagram vai colocar, e já está colocando,
alguns sistemas que detectam a idade das pessoas por meio das características Do delas, comportamento, do sim. Eles têm comportamento, das fotos, e aí ele sim. consegue detectar com algum grau razoável de precisão em que faixa essa pessoa está encaixada. O outro ponto é que depois ele fazer isso, essa pessoa vai ter que dizer quem é o responsável dela, porque senão ela nem consegue ficar no Uhum. Instagram. Ela vai ter que indicar o pai e a mãe. E aí, a partir disso, vão ser oferecidas as ferramentas para os pais, para os pais, para as mães, para os responsáveis, para determinar o toque de recolher, com quem é que esse moleque está falando, quanto tempo fica no Instagram e coisas assim. Além disso, as pessoas que vão interagir com as contas de adolescente vão ver uma mudança, sabe? Eh, Primeiro, vão ter muito mais perfis fechados e privados do que existem hoje. Você não vai poder falar com todo mundo, não vai poder mandar mensagem para todo mundo, nem ver os stories dessas pessoas. Muito provavelmente isso vai ser uma mudança sutil para quem não interage com Uhum. crianças e adolescentes. Mas é bom já ficarem sabendo que é isso que vai acontecer, que não é bug, não é bug, não. Legal, acho que você trouxe um ótimo panorama e pelas funcionalidades que você coloca, parece ser uma estratégia interessante da Meta, que vem, né, assim, acho que passando por esse escrutínio público muito por essa grande quantidade de acessos que as crianças e adolescentes têm, né, feito. E para a gente não ficar só na suposição, né, de que as crianças estão usando mais, estão usando menos, a gente convidou aqui no Deu Tilt a Luísa Adib, né, que vai conversar com a gente, porque ela é a coordenadora de uma pesquisa que é a TIC Kids. A TIC Kids é uma pesquisa de uma metodologia internacional, então vários países usam a mesma metodologia que mede o acesso e o uso de crianças e adolescentes de tecnologia, de forma geral, na internet. E ela vai trazer, então, alguns dados aqui para nós. Então, Luísa, seja bem-vinda. E o que você tem para nos contar? Oi, Diogo. Oi, Elton. Tudo bem? Bom, vou compartilhar com vocês um pouco dos indicadores da TIC Kids Online Brasil, que é uma pesquisa que coleta há mais de 12 anos dados sobre o acesso e uso da internet por crianças e adolescentes no país. Se a gente olha para a série histórica da pesquisa, a gente vê um aumento na proporção de crianças e adolescentes que são usuárias de internet. E aí tem dois fatores importantes para isso. O primeiro deles é a maior participação das classes D e E em espaços online. E o segundo, a maior participação de crianças. As faixas etárias mais novas, 9, 10, 11, 12 anos, estão cada vez mais presentes também nos espaços online. Além dessa maior participação, a gente também observa, né, ao longo dos anos, o uso mais precoce. Né? Em 2015, por exemplo, 11% das crianças e adolescentes reportavam um primeiro acesso à internet até os 6 anos de idade. E agora, atualmente, né, em 2024, cerca de 24% da população reportam acesso, né, até os 6 anos de idade. Se a gente olha para vídeos, né, crianças e adolescentes que reportam que assistiram a vídeos na internet, essa proporção ela aumentou cerca de 20% de 2015 para cá. E além desse aumento na realização, a frequência de realização dessa prática e de outras, ela também aumenta. Por exemplo, vídeos online, ela praticamente dobra para aqueles que reportam que assistem a vídeos online todos os dias, por exemplo. Se a gente pega a população de 9 a 17 anos, as plataformas com maior proporção de usuários frequentes são o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o TikTok. Então, o WhatsApp é uma plataforma de uso frequente para todas as faixas etárias. O YouTube ele ocupa essa segunda posição porque ele é muito usado, né, frequentemente usado por crianças. A população de 9 a 12 anos, cerca de 70% reporta que o uso do YouTube, né, várias vezes ao dia ou todos os dias, quase todos os dias. Se a gente olha para os adolescentes, 15 a 17 anos, além do WhatsApp, a maior proporção de usuários frequentes está no Instagram, que é acessado, né, frequentemente por mais de 80% dessa população. O TikTok ele também é acessado frequentemente, principalmente pelos adolescentes, mas se a gente olha para a faixa dos mais novos, né, até 12 anos, o TikTok ele é mais acessado que o Instagram para essa faixa etária, né, de 9 a 12 anos.
A gente tem esses e muitos outros indicadores sobre atividades online por crianças e adolescentes. Eu convido todos vocês a acessarem o site do cetic.br e conhecerem um pouco mais da pesquisa. Espero que vocês tenham aí um ótimo debate. O panorama que a Luísa traz acaba confirmando aquelas nossas hipóteses que tínhamos, né? De um uso cada vez mais precoce da internet. Então, você vê que com 6 anos quase dobrou o acesso, né? 6 anos, cara. Com 6 anos teve um aumento muito significativo. As práticas ficaram mais intensas, então vídeos online praticamente dobrou também o uso, né, de consumo de vídeo online. Aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava discutindo há pouco tempo, que é sobre vídeo curto, né? Talvez acho que a dinâmica de assistir vídeo curto tenha virado uma prática principal ali para crianças e adolescentes, que é aquela coisa que me chama a atenção muito em aeroporto, em mercado, em restaurante, as crianças virando. Então pode ter também esse efeito no próprio indicador. E tem o dado inédito, né? O dado inédito da pesquisa que mostra a faixa etária por tipo de aplicativos, né, Elton? Então, de 15 a 17 anos, focando muito no Instagram, mais de 9 a 12 no TikTok. Então tem, acho que aí uma troca também de plataformas conforme a faixa etária, né? Então acho que, mas esses dados chamam bastante atenção as crianças e adolescentes usando cada vez mais jovens de uma maneira muito mais intensiva também. Você tem tocado muito no ponto do design manipulativo, que são essas técnicas que as plataformas criam para manter as pessoas mais vidradas na internet nas próprias propriedades delas, e que atingem em cheio e de uma forma muito mais impactante as crianças e adolescentes. E a conta de adolescente nada mais é do que um apanhado de designs e de soluções de design para fazer com que essas crianças e adolescentes ou passem menos tempo na plataforma ou elas sejam supervisionadas pelos responsáveis delas, ou tenham um momento um pouco mais saudável, porque o controle dos pais e adolescentes vai afastar perigos que possam atingir essas pessoas. Mas é inegável que a gente não pode deixar de dizer que a conta de adolescente não é a tábua de salvação, né? Não é ela que vai salvar tudo, não vai solucionar o problema da Meta com os reguladores. Tem um pouco também pela minha impressão, de que a Meta está tentando passar uma mensagem para os reguladores que estão no pé dela, falando que de alguma forma as plataformas usam os dados de crianças e adolescentes de uma forma muito mais intensiva, que elas criam maneiras de viciar essas pessoas. Tanto é que mais de 40 estados nos Estados Unidos, os procuradores gerais deles entraram com processos contra a Meta sobre isso, e são alegações e argumentos muito perigosos, sabe? Esses procuradores dizem que as ferramentas da Meta prejudicam a saúde mental dos adolescentes. É o que a gente vem discutindo aqui. Acho que eles estão passando por esse escrutínio público e é uma estratégia, assim. É claro, eles não... Qual que seria a solução? A melhor solução possível era não permitir crianças e adolescentes, como o Jonathan Haidt coloca, né? Só que isso não vai acontecer. Então, eu acho que essas estratégias da Meta é como se fosse aqueles nudges, sabe? Pequenos ajustes que a gente faz para tentar manter um comportamento, guiar um comportamento para uma coisa mais saudável. Não vai resolver o problema como um todo, né? Até porque o que seria o grande problema que a gente está colocando? A gente tem que definir o que a gente está falando, né? Então não deveria ter acesso? Será que é isso que a gente quer também? Não. Se a gente conseguir fazer um uso mais saudável, eu acho viável. E eu acho que com essas técnicas, com essas práticas, com esse design que cria como se fosse um nudge, né? Então, você vai, depois de 60 minutos, vai receber um alerta, você não vai poder usar mais. Tudo isso acaba ajudando a tentar mudar um pouco do comportamento, né? Agora tem uma questão, Elton, que vai ficar na mão dos pais também, né? E aí... A questão é de saber o que é nudge, né, Diogo? O nudge é são essas pequenas mudanças. Você quer um exemplo claro do que é nudge? Uma mudança sutil que faz com que você mude seu comportamento sem notar que você está mudando. Sim. Tem um exemplo muito nítido do nudge, cara, que, assim, em aeroporto, você tem o mictório, certo? E aí o que começaram a fazer? Começaram a, no mictório, colocar o desenho de uma mosquinha. Bem pequenininho no mictório. Isso fazia com que as pessoas mirassem ali, entendeu? E
e aí a urina não caísse fora, entendeu? Isso é um pequeno nudge do universo físico, né? Mas que é usado como exemplo. Isso é muito usado também no universo digital, né? Então, essas pequenas mudanças, que incentive pequenas mudanças de comportamento. Mas aí tem uma coisa que eu ia contar, que muitas desses controles vão estar na mão dos pais. E aí é o filho, de repente, enchendo o saco. Aumenta meu tempo, faz isso aqui, né? E aí eu lembro de que me contaram uma história uma vez, né, de uma pessoa que eu conheço, que o filho ficava enchendo o saco porque a pessoa colocou um controle parental e bloqueava os aplicativos, sabe? E ela, pô, aumenta aí, aumenta aí. Ela falou, não sou eu. Quem controla isso é o Lula, é o presidente. Então você pode colocar na mão do presidente, do ministro da saúde, sei lá, no Trump, em qualquer um. Mas lá nos Estados Unidos eles estão colocando a culpa na conta do Zuckerberg. É, então. Porque acabou de passar no Senado o COSA. A gente já falou de TIM, já falou de nudge, agora tem uma outra palavrinha aí, que é o COSA, que é uma sigla para uma tradução de Ato de Segurança Online para as Crianças, que atribui a responsabilidade de cuidar das crianças às plataformas, já que elas usufruem dos dados, da atenção e do tempo dessas crianças por lá, elas também são responsáveis por evitar que essas crianças e adolescentes entrem em contato com conteúdo que possa incentivar suicídio, violência, promoção ao suicídio, abuso de substâncias, tem uma crise seríssima de opioide lá nos Estados Unidos, exploração sexual e anúncios de produtos ilegais. E aqui entra tabaco, narcótico e álcool. Ou seja, no seu exemplo, o pai estava colocando a culpa no Lula para não aumentar o tempo do filho, mas lá nos Estados Unidos já estão colocando na conta do Zuckerberg, cara. Já tô colocando. Então, eu acho que esse movimento que a Meta faz, cara, a gente tem que ver. Acho que é interessante, agora a gente precisa ver como vai desenrolar a partir do ano que vem isso, a implementação, e se vai ter os efeitos que a gente espera que tenha, e que isso possa incentivar que outras plataformas também tenham um caminho parecido, né? Que seja uma coisa mais de um design responsável do que um design manipulativo, que a gente crie esses nudges, esses pequenos ajustes para trazer um uso mais seguro e mais saudável, né, para as crianças e adolescentes. A gente critica tanto a Meta aqui sobre práticas que são execráveis que dessa vez a gente tem que assinalar que ela estabeleceu uma prática para o setor que pode ser algo a ser seguido pelos outros. TikTok, tamo de olho, hein? Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Diogo Cortiz mostrando seu lado artista aqui. Gostou? Eu acho que a gente vai ter que mudar a linha fina desse programa de um podcast dos humanos por trás das máquinas para um podcast para os artistas por trás das máquinas. Você acabou de inaugurar uma nova versão de Deu Tilt. Mas não é desse tipo de amigo que você tá falando, né, cara? Você tá falando de um amigo que dá pra levar no bolso, não aquele que dá pra levar no peito, né? Estamos falando desse novo tipo de amigo, cara. Um amigo que ele tá de forma ubíqua, presente sempre. Forma o quê? Ubíqua, é aquela forma que tá sempre presente, assim, sem que você se materialize, né? Você é meu amigo, né? Às vezes você não tá presente, porque você não tá de carne e osso do meu lado, mas a gente pode conversar. Só que agora a gente tá falando de um novo tipo de amigo, que é aquele amigo por inteligência artificial. Aí a inteligência artificial chegou? Chegou, porque a gente vem falando muito de inteligência artificial nesse programa, no mundo como um todo, e a gente tem vários tipos de inteligência artificial, né? A gente tem os chatbots, a gente falou sobre agentes de IA, e agora tem um tipo de inteligência artificial que a gente chama de companhia de IA. Ou, em inglês, né, a gente gosta de trazer os termos originais também, os AI Companions. Metido! Ou AI Companion, né, que seria a companhia de IA, que é um tipo de chatbot, né, um tipo de agente, um tipo de avatar, uma coisa misturada toda, que vai funcionar como se fosse um personagem, né, um avatar, como seu amigo, né? E você conversa com ele, você pode trocar intimidades, você pode escolher como seu amigo virtual vai ser, qual que é a personalidade que ele vai ter, se ele vai puxar até como um amigo virtual, que é um personagem de um filme que você leu. Elton, você teve amigos imaginários? Eu tava me perguntando exatamente isso agora, se isso, os Companion IAs, as IAs de companhia não são a personificação digitalizada do amigo imaginário. E tem gente que ganha dinheiro com isso. É genial, cara. É genial, e é isso mesmo, assim. Você consegue, por exemplo, criar o seu amigo imaginário que conversa com você de fato, entendeu? Com uma personalidade específica. Ou você pode usar
personagens que já foram criados, desenvolvidos por outra pessoa, por outra empresa, e começar a criar um laço de segurança, né? A gente já falou um pouco disso quando a gente falou sobre esse fenômeno das namoradas por IA, né? Só que aí, no caso, a namorada por IA é uma coisa especialmente específica, amorosa e até mesmo sexual, e os AI Companions pode ser uma coisa mais ampla, né? Eu não sei se você teve amigos imaginários, mas eu sei que você já teve algumas amizades virtuais. E eu não tô falando do bate-papo do UOL, cara. Tô falando das companhias de IA. Testei várias. Acho que eu tenho desses amigos aí sintéticos, eu tenho vários. Tenho a Aitana, que a gente já conversou aqui, da influenciadora digital feita por IA, né? Mas que não entra, no caso, como uma IA de companhia, ela é só uma influenciadora. Mas eu testei vários, assim. Tem uma plataforma, né, que é Character AI, que você pode criar o seu avatar lá e você pode consumir vários. Eu consumi vários, assim. Troquei puta ideia com o Freud, cara. Com o Freud? Com o Freud. Einstein, cara, brother. Tipo, de sentar na mesa e tomar breja, assim. O problema é que não dá pra levar essa galera pro bar, né? Claro que dá. Celular, pá, coloca aqui, do ladinho e fica trocando ideia. Você acha que vai ser normalizado esse tipo de comportamento? Então. Você vai colar no bar e a galera vai achar de boa você falando com um celular. Não, o meu medo é que... Se bem que já acontece isso hoje em dia, né? O meu medo é normalizar isso, né? E isso traz um desafio enorme, né, para a sociedade, mas é um mercado que está em expansão, né? Sim, e você mencionou a Character AI e ela foi criada por um brasileiro, tá sabendo disso? Sim, sei que era um dos funcionários do Google, né? E ela já é uma das empresas bilionárias, porque... Com um monte de investimento do Google depois, inclusive. Antes de falar um pouquinho do brasileiro, o que é a Character AI? Ela tem 20 milhões de usuários e ela tem um tipo de usuário que é super precioso para plataformas de inteligência artificial, e não só de inteligência artificial, mas de tecnologia e para todos os segmentos, que é um usuário jovem. Ele tem mais ou menos entre 13 e 25 anos, ou seja, é uma pessoa que vai sendo formada e acostumada com aquele tipo de coisa, o que já dá pra gente concluir o seguinte: no futuro vai ter muita gente no bar falando com o celular, e na tela do celular vai ter uma inteligência artificial e não vai ser uma ligação. Outra coisa, a fonte de receita dela é de assinatura, o que é o melhor dos mundos para várias empresas, porque é uma fonte de receita recorrente. O que ela faz? Você já contou mais ou menos, mas é um chatbot que você cria várias personalidades, ou você pode falar com personalidades que já existiam. Você citou... que eu criei um? Você citou Freud, você criou um? Eu criei o Tiltzinho. Tiltzinho! Quem quiser pode acessar lá, não sei se eu já liberei para público, mas eu criei, é um chatbot que responde dúvidas sobre ciência e tecnologia. Eu criei para testar assim, cara, mas... Agora, falando um pouquinho dos criadores da Character AI, tem o brasileiro, que é o Daniel de Freitas, e tem, antes de falar dele, tem o Noah Shazer. Quem que é Noah Shazer, Diogo? Não conheço, não fomos nos apresentar. Noah Shazer é o cara, um dos 8 pesquisadores que assinou aquele artigo do... Attention Without Need? É mesmo? Do Transformer. O que é Transformer? Transformer é a arquitetura que dá a base de todos os chatbots, né? Foi o que revolucionou a inteligência artificial nos últimos anos. Se a gente tem chat GPT, se a gente tem agente de IA, se a gente tem os modelos de linguagem, é por conta dessa arquitetura, né? Sim. O Daniel de Freitas é uma pessoa que leu esse artigo lá em 2015, foi trabalhar no Google e ele criou o Lambda. Que era o Lambda era o modelo de linguagem inicial ali. Inicial do Google. Ele começou tudo isso, chegou lá quando tudo era mato. Tá entendendo? Se juntou ao Noam, propuseram para o Google para criar uma ferramenta, um serviço similar ao Character AI. O Google falou assim, acho que não é hora de fazer isso daí não. Eles saíram do Google, criaram a Character AI, é uma empresa super nova, tem 3 anos. E nesses 3 anos, eles fizeram e aconteceram. Tanto é que antes de topar a proposta do Google, já vou falar sobre isso, eles recusaram a proposta da Meta. A Meta chegou lá com um caminhão de dinheiro e falou assim, porra, a gente quer que vocês venham pra cá. Eles falaram assim, acho que não, hein? Vamos continuar aqui. Se juntaram ao seleto clube de Snapchat, Twitter, mas eles foram mais inteligentes do que essas duas plataformas e eles resolveram fazer uma coisa diferente. Eles fizeram um acordo de licenciamento com exclusividade da plataforma para o Google. O Google pagou 2,7 bilhões para só ele usar o que a Character AI faz. Só que nessa leva, ele levou a galera de volta. Levou a galera, o Daniel, o Noah e mais 30 funcionários. E agora a empresa está passando por uma reestruturação e ela já se ligou no seguinte:
Gente, não dá pra gente ficar desenvolvendo LLMA, os linguajões, como a gente chama aqui, porque a concorrência é muito alta, a gente tem que bater, inclusive, no Google, na OpenAI, na Microsoft. Vamos criar uma ferramenta que intensifique e que melhore o que a gente já faz aqui, que está ótimo. Vamos melhorar o jeito de a gente levar esse produto ao usuário. Vamos continuar por aqui. A empresa acabou de acontecer esse negócio, foi em agosto, ela está passando por uma reestruturação, mas já tem polêmica à vista, sabe? E é uma polêmica triste até porque muitas pessoas começam a depositar sentimentos puramente humanos nesse tipo de plataforma. Você já mencionou que já teve várias namoradas por IA aí, foi um momento da sua vida em que você era até monotemático falando sobre como você lidava com ela, sabe? Cara, foi o momento de experimentar coisas novas, experiências novas, né? Pois é, mas tem outras pessoas que não estão só experimentando com o olhar de pesquisador, e sim com o olhar humano Se entregando, da coisa. né? Se entregando. Teve um jovem que começou a namorar uma dessas IAs. Ela interagiu de um jeito nada legal e essa pessoa acabou se suicidando. E a mãe desse jovem está processando o Google, a Character AI e a startup que usou essas ferramentas para criar o chatbot. Essa mãe diz que a Character AI cria experiências antropomórficas, hipersexualizadas e assustadoramente realistas que impedem que as pessoas se liguem que estão falando com uma máquina. E, além disso, ela acusa o Google de coletar dados dos usuários adolescentes, esse jovem tinha 17 anos, usar para treinar os seus modelos e fazer com que eles sejam cada vez mais viciantes. Eu acho que ela zerou os tópicos que a gente vem abordando aqui em Deu Tilt faz muito tempo, né, Diogo? Sim, esse caso foi bastante triste. Inclusive, eu acho que esse rapaz, ele estava nesse relacionamento aí com essa inteligência artificial e era um chatbot inspirado na Daenerys, do Game of Thrones, inclusive. E pelo relato da mãe, que está no processo, ele tinha uma interação, ele começou a ficar cada vez numa interação mais intensa com a inteligência artificial. Ele começou a se desapegar da realidade que ele estava morando, ele largou o time de basquete e começou a se entregar para essa relação que, na verdade, não existia, né? Porque era um chatbot falando. E num determinado momento, né, ele perguntou, ele falava que estava cansado desse mundo, né? Que ele queria viver nesse mundo da inteligência artificial. E aí ele perguntou para ela, né? E se eu voltasse para casa? E ele falou, não, estamos te esperando, meu rei, algo assim. E logo em seguida ele se matou, assim, tipo, segundos depois. Então a gente vê que, né, o fato da inteligência artificial não conseguir captar esses sinais tão bem, né, de a pessoa se entregando tanto e colocar limites para isso, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. Então quando a gente olha por o Character AI, por exemplo, para essas ferramentas, e a gente vê isso acontecendo como uma brincadeira, como uma questão de entretenimento, é super legal, bacana, divertido, né? Só que você trazendo o que a própria mãe colocou, né? Essa antropomorfização exacerbada, para que as pessoas já não saibam mais distinguir o que é real e não é, isso, cara, isso deveria ser passado por um processo regulatório urgente, né? Até escrevi uma coluna no UOL falando sobre isso. A regulação de inteligência artificial precisa discutir esse tópico, porque ele é muito sensível, né? Ele é muito sensível e pode manipular percepções das pessoas, manipulações sentimentais, né? Tem um termo que a gente usa bastante, que é a intimidade artificial. Sim. Que é essa intimidade com esses agentes inteligentes, tal, que são super antropomorfizados, e chama intimidade artificial porque é aquele lance de uma mão única, né? Você projeta um sentimento, acha que aquilo é real, só que, a máquina não te conhece, ou, na verdade, te conhece tão bem para manter esse laço para você continuar usando e pagando. Então, no fim do dia, existe uma questão de um modelo de negócios ali, né, por trás. E a gente precisa discutir isso muito rápido, assim. Agora, muito rápido. Eu sei que vocês da academia usam o termo de intimidade artificial porque a gente costuma distinguir o que acontece no mundo físico do mundo virtual e achar que o que é real acontece aqui. Mas as coisas cada vez mais estão emaranhadas e entrelaçadas, que talvez essa distinção seja artificial. Ela não faça sentido. E para algumas pessoas, notadamente aquelas mais jovens que
nasceram na era digital, Sim. o mundo físico e o mundo digital uma são coisa as só, mesmas coisas. É a mesma coisa, não tem mais distinção. Não existe Sim. mais a materialidade, né? A gente fala hoje de novas materialidades. Então, quando você falou de levar... Quando a gente brincou, né? De levar o nosso amigo pro bar, né? No celular, é uma nova materialidade que a gente está passando, né? Do ponto de vista cognitivo, ético e tal. E aí esse termo, né? Intimidade artificial, hoje ele tá ganhando até uma nova conotação, que é justamente essa relação do humano com essa máquina, né? Que pro humano passa a ser real, né? Passa a ser real, mas não é real. Então, o que é o real, né? Então, é até uma pergunta filosófica, mas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista, né, da psicologia, da antropologia, do design, a gente vê que existe um processo que a gente precisa discutir e entender qual que é o limite, né? Em que momento uma inteligência artificial tem que falar, olha, eu não sou um humano, sabe? Eu sou uma IA, para de falar esse tópico. Porque essas foram salvaguardas que foram colocadas no ChatGPT. Se você tentar, pelo menos nas primeiras versões do ChatGPT, a hora que você tentava aprofundar num assunto mais íntimo, mais de sentimentos, mais emocional, ele falava, olha, eu sou apenas um modelo de linguagem e eu não tenho emoções, blá, 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 né? Agora, Character AI e outras plataformas usam e abusam disso, né? Que para mim entra até numa questão de um design já prejudicial, né? Para humanidade. Então, cara, que desafio, né? É um desafio Que enorme desafio. e eu acho que a gente só tá começando a ver essa era dos amigos de IA. Tá só no comecinho, cara. Porque onde é que estão os nossos amigos hoje em dia? Estão no WhatsApp. Estão no Zap, cara. E hoje em dia, todo mundo já deve ter recebido aí no celular a IA da Meta. E ela ainda se comporta como um chatbot padrão, um pouco limitado em termos de malemolência linguística em relação ao ChatGPT, mas ela conversa com você se você Puxar um se assunto. predispor a fazer esse tipo de coisa. E a Meta já sabe do valor desse tipo de interação. Tanto é que ela tentou comprar a Character AI. E no ano passado, é bom a gente lembrar que ela lançou vários chatbots com inteligência artificial com personalidade e de pessoas famosas, sabe? Tinha o Tom Brady, tinha a Naomi Osaka, tinha a Kendall Jenner, tinha o Chris Paul. Nunca consegui falar com eles porque eles foram tirados do ar antes de chegarem ao Brasil. Mas já denota que... Mas volta, vai voltar, vai Exato, voltar. já denota que a empresa que domina a plataforma comunicacional mais popular no Brasil tá de olho nisso. Agora, tem uma coisa muito engraçada, porque apesar de ela estar de olho nisso, muita gente não gostou do AI da Meta. Então, ainda vai ter uma barreira, sabe, para as pessoas se acostumarem a lidar com isso. Tanto é que tem uma fake news ótima rolando lá nos Estados Unidos, que a galera quer tirar o AI, o AI da Meta do WhatsApp, do Instagram. E aí a fake news dizia que se você escrever Goodbye Meta AI, E ela desligava? ele ia embora. Mais de meio... Você tentou? Não. Tentou? Eu tenho certeza que você tentou, cara. Mais você cai de nos meio golpes. milhão de pessoas tentaram isso. Sabe quem Sério? tentou também? O Tom Brady. E você tentou? Eu não tentei porque a minha Meta IA só fala em português. Eu Você tô ligado mandou que ela até não ia mais, falar. até mais. Ela não ia falar isso. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso, cara, porque é um novo universo mesmo de interação, né? E em que a gente vai, de alguma forma, começar a pensar nesses novos fluxos, né? E é tudo muito novo. Então as empresas estão tentando, estão experimentando. Só que, assim, o mundo não pode ser um laboratório das empresas. Acho que isso que é importante a gente deixar claro. E é por isso que eu defendo que a gente tenha, assim, muito mais pesquisa para gerar evidências de quais são os limites de uma antropomorfização da inteligência artificial, quando ela tem que falar que ela não é uma inteligência artificial, quando ela pode usar uma voz mais emocional, quando ela não pode usar uma voz não emocional. Então, a gente tem que ter pesquisa para a gente conseguir trazer evidências para criar uma política pública, uma regulação que seja baseada em evidências. Porque, da mesma forma que a gente sabe que isso é danoso e levou um cara ao suicídio, também pode ser utilizado para... Isso tem pesquisa mostrando para pessoas que estão em solidão, né? Então, a gente precisa de mais pesquisas para encontrar as evidências. E é bom ficar claro que os nossos afetos não estão à venda, né? Não, tem que ser conquistado. Ô Diogo, você já deve saber, mas tudo que cai no gosto popular aqui no Brasil, que fica muito massificado, em algum momento vira negócio. Tem alguém criando um jeito de ganhar dinheiro com aquilo. Como você é um influenciador digital, você tá sabendo a última, né? Eu recebi um e-mail falando da previdência privada para influenciadores digitais, cara. Mas não clica não, porque é golpe.
É golpe, é disso que você tá falando, né? Quase, Diogo. Eu tô falando de uma coisa que começa com um golpe, mas termina com um jeitinho bem brasileiro. É a indústria dos recuperadores de conta no Instagram, cara. Tem vários profissionais surgindo para fazer com que influenciadores que perderam a conta, sabe-se lá por que motivo, voltem até essa conta. E para dar uma contextualizada no que a gente está falando, a gente conversou antes com um desses recuperadores de contas. É o advogado Tonison Santos, que presta esses serviços para os influenciadores que já eram clientes deles da parte jurídica, e agora ele também dá essa mãozinha para a galera que acaba perdendo a conta. Em 2015, quando, devido à necessidade de muitas empresas que estavam no marketing digital, com o tráfego pago, crescente número de influenciadores, artistas, jogadores de futebol, gamers, não ter uma advocacia especializada no digital e começou a ter muitos problemas com suas contas hackeadas, contas suspensas, foi onde eu criei a advocacia inovadora especialista em direito digital. Percebi que a demanda ali seria crescente de acordo com as redes sociais. Os valores a ser cobrado, ele varia muito. O que a gente tem que observar sempre é o mínimo estabelecido na tabela da OAB. A tabela da OAB ela tem um mínimo, mas não tem o máximo. Como ele é cobrado? Ele é cobrado devido às demandas, à complexidade do caso. O valor mínimo hoje da tabela da OAB está entre 6 e 8 mil e o máximo não existe. E a gente também perguntou para o Dr. Tonison sobre a atratividade desse negócio. Tem muito mais a ver com a questão da quantidade de influenciadores ou também se são as regras das plataformas que estão ficando cada vez mais confusas, ambíguas, ou se são as duas coisas? Vamos ver o que ele traz. Como eu explico o número gigante de contas suspensas, aumento gigante de contas hackeadas? Fácil. Parte é pela falta de segurança das redes sociais. As redes sociais estão inovando muito com inteligência artificial, com programa, o que desinstala as contas, que bloqueia as contas da inteligência artificial. E quando tem muita denúncia, mesmo denúncia indevida, as contas são suspensas. Ou cada vez mais mudando os termos de uso, mudando muito mais o que pode ou não pode ser postado nas redes sociais, também é parte culpa do influenciador, do artista, das empresas que não sabem que mudou aquilo. E por ter mudado, ela pode ter sua conta suspensa. Outra coisa que a gente pediu pro Tony é para ele comentar um caso que nasceu de um roubo de conta de um influenciador famoso ou uma influenciadora famosa e que tenha nascido de um golpe virtual. Vamos ver o que ele falou, cara. Eu posso falar de casos públicos e notórios, como o caso quando invadiram o Wi-Fi da Globo e pelo Wi-Fi da Globo conseguiram invadir a conta da Marina Rui Barbosa, Preta Gil e diversos outros artistas e influenciadores, tentando dar golpes em nome de terceiro. Rapidamente ali foi resolvido. Como? Procurar um advogado especialista em direito digital que foi até a empresa, munido da documentação correta, a empresa travou a conta, revelando novo acesso aos artistas, aos influenciadores, para que pudesse recuperar a sua conta e cessar ali a fraude. Uma coisa que o Tonison não fala, porque ele é uma pessoa muito reservada do direito, geralmente advogado é assim, né? O que ele não conta é que a grana que é cobrada desses influenciadores não é pouco dinheiro não, velho. E geralmente cobra-se conforme a complexidade da recuperação das contas. A gente já conversou com o Instagram e com o TikTok como que é feito esse serviço. E se esse serviço é cobrado? As plataformas dizem que não, que é tudo gratuito. Mas os recuperadores de conta falam o seguinte: tudo bem, quer recuperar junto das plataformas? Vai lá. Algumas delas demoram 60 dias. Você já pensou o que é para um influenciador ficar 60 dias sem postar um sem Reels? Sem faturamento. Sem postar uma história? A mão deve tremer. Além do comportamental, do emocional, tem questão financeira, né? Exato. Tá deixando de faturar. Sim. E a cobrança varia entre 3 mil a 20 mil. Ô, louco. Por conta recuperada. Dá para entender isso? 3 mil a 20 mil. Mas tem garantia? Não tem garantia. Não tem A garantia sou eu. Então, não sei se eu pagaria 20 mil para recuperar em minha conta. Mas esses recuperadores de conta, eles são super endossados por influenciadores. Eles viraram queridinhos de influenciadores. Uma dica que eu dou é, se você entrar na conta do Tonison, você vê quem usufruiu dos serviços dele.
É só ver quem tá seguindo ele, quem são os influenciadores. Ele geralmente não conta quem é que faz isso, mas já prestou serviço para muita gente. E como que essas pessoas costumam perder conta? Bom, as regras das redes sociais são muito fluidas, por assim dizer. E o que o papel diz, geralmente, pode ser muito diferente do que é aplicado no dia a dia. Mas as contas geralmente são derrubadas depois de alguma denúncia, por exibir conteúdo adulto, por exemplo, discurso de ódio, apologia a drogas, ideologia política, e isso é bem problemático, ou promover rifas e jogos. E também porque o influenciador sofreu algum tipo de golpe. Pode acontecer isso também. O que indica que qualquer um desses influenciadores está super suscetível a, da noite para o dia, perder a conta no Instagram. Já aconteceu com você? Não, nunca perdi a conta, não. Nunca perdeu? Mas Já tomei um strike uma vez. um strike? Um strike. Um strike é uma notificação, né, do Instagram. Mas eu fui muito burro, assim. Eu postei um meme e era um meme. E, cara, pra mim era um meme super ingênuo, que parecia um Fibonacci, assim. Uhum. E pra mim era um careca beijando... Já viu esse aqui? É um quadrinho, que é um careca beijando a cabeça dele, como se fosse um careca beijando a cabeça de um careca. Aham. Mas, na verdade, não era uma careca ali, cara. Era um peito. Era um peito? Eram os atores pornôs. Mas eu não vi, não aparecia tão de forma nítida, assim, sabe? E aí eu tomei um ban. Mas, assim, só uma notificação, um alerta e foi E já isso. tentaram roubar sua conta? Já tentaram roubar minha conta. Ah, você quase teve que recorrer ao serviço do Tonison. Quase tive. Eu lembro que, assim, um dia à noite eu fui deslogado do meu Instagram, não entendi o porquê. E no dia seguinte tentaram fazer aquele swing swap. Sabe quando roubam seu número? Porque eu uso dupla autenticação. Pessoal, usem dupla autenticação. Só que eu usava a dupla autenticação não pelo aplicativo, mas por SMS. Então, eles tentaram roubar a minha conta para receber o SMS e aí sim... tentaram roubar a minha conta de celular para receber o SMS para aí sim acessar a minha conta do Instagram. Sorte que eu consegui barrar esse SIM swap, eu liguei na minha operadora, tal, na hora que estavam tentando fazer, consegui barrar porque eu recebi um SMS avisando, né, que estavam tentando fazer a transferência de portabilidade. Consegui barrar. E aí, depois disso, eu até desativei o segundo fator de autenticação por SMS e deixei só no aplicativo. Né? Uhum. Então, tá um pouquinho mais seguro agora. Sim, mas o que a gente percebe é que profissionais como o Tonison cada vez mais vão ser figurinhas carimbadas nas redes sociais, já que o Brasil é o lugar onde mais tem influenciador digital no mundo e essa tem se tornado uma carreira à disposição das pessoas que estão começando no mercado de trabalho, ou inclusive para aquelas que já estão no mercado de trabalho e querem dar mais visibilidade para as suas profissões e tal. Algo que cada vez mais vai se tornar comum, ou seja, é para ficar de olho. Não, é para ficar de olho e eu adorei esse episódio, assim, porque agora tem o contato, né, do doutor. Nunca se sabe quando a gente vai precisar. E você do Deu Tilt também tem esse contato. Deu Tilt levando um serviço público para os influenciadores digitais de todo esse Brasil. Felizmente a gente não cobra. Bom, gente, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E não se esquece de seguir a gente lá no canal UOL. UOL.